Bom dia, estamos aqui para mais uma aula de conhecimentos pedagógicos, pensando aí na prova de Suzano, e alguém me perguntou, por que você fala isso, Selma, pensando nessa prova? Porque se você estuda, vale para essa, vale para outra, vale para a próxima, né? Quando a gente de fato aprende, a gente incorpora um conhecimento. E a aula de hoje ela traz isso de maneira muito forte, porque é uma aula sobre a formação dos educadores no nosso país, e vai ter todo uma linha do tempo para que você compreenda isso, e certamente vai ser um conhecimento que você vai levar para esta prova e para todas as outras. Então, vamos lá, gente. Formação de educadores não é um assunto interessante? Como é que se forma um professor no Brasil? Um professor no Brasil, para a gente entender a formação, a gente tem que ir lá atrás, quando começou a ter professor no Brasil. Você fala, ué, quando? Em 1500? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que, antigamente, existiam escolas normais, tem até música, né? Que fala das normalistas, moças que iam dar aula para as crianças. Então, naquilo que hoje a gente chama de ensino médio, essas moças iam para a escola normal e se tornavam professoras de pré, professoras de primário. Então, elas davam aulas de pré-primário e de primário, o que corresponde hoje à educação infantil e até a quarta série do fundamental na nossa linguagem de hoje. No século passado, né, a gente teve vários progressos em termos de legislação da área da educação, e a Constituição, 1988, e a Lei de Diretrizes e Bases, 1996. Mudaram isso. O que foi mudado? O curso para ser professora, professor, até os primeiros anos do fundamental, passa a demandar uma formação em nível superior. Tem que fazer faculdade de pedagogia. Você fez, eu fiz, né? Porque essa formação técnica de nível médio era insuficiente, já que, nesse momento, se sabia que o professor de ensino, educação infantil e das primeiras séries é um dos mais importantes na formação de uma criança. Ele lida com uma fase da idade que ela é importantíssima. Então, esse professor deveria ser melhor preparado. Há um prazo, né? A própria lei dá um prazo de 10 anos para que essa transição se faça. Você falou, mas e os professores de história, de química, de ciências, como é que era? Eram autodidatas, eram liberais. Não havia necessidade de professores que a gente chama hoje de especialistas, porque poucas crianças chegavam a esse nível de ensino. Bem poucas mesmo. A partir de 1986, o curso de pedagogia, então, forma esses profissionais, e você sabe que o curso de pedagogia também dá direito à administração escolar e outras coisas. Então, o curso de pedagogia se torna extremamente importante, porque a gente está falando aqui de professor no Brasil. Como é que ele se forma? Então, hoje, a ideia é, a pedagogia é a porta de entrada. Século XXI, a gente continua com muita dificuldade na formação dos professores. Os professores especialistas, que hoje fazem as licenciaturas, como a gente chama, as faculdades, ele basicamente estuda para ser um pesquisador de história, de ciências, de química, de biologia, de letras, de inglês. Mas ele se licencia para dar aulas. E a formação, então, é, como você sabe, essa: pedagogia e o curso de licenciatura para os professores especialistas que vão trabalhar nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio. Eu acho que, quanto a isso, não há nenhuma dúvida. A expressão professor polivalente, ela passa a ser muito usada nessa época. O professor que atua até o... Era ainda, né? Quarto ano, depois quinto ano do fundamental,
ele é um professor considerado menor em relação ao especialista de geografia, de história. Isso aí continua até hoje, gente. Lá na escola, você sabe, muita gente acha que o professor que fez uma faculdade, uma licenciatura de história ou de matemática, ele tem um status diferente. E muitas redes, inclusive, salário diferente do professor que a gente está chamando de polivalente. Estar na faculdade, seja de pedagogia ou seja numa licenciatura, é a formação inicial do professor. Lá a gente tem que aprender tudo o que precisa para encarar a sala de aula na escola. A gente tem que aprender o conteúdo e a gente tem que aprender, vamos simplificar dizendo, como passar esse conteúdo para as crianças. Aquelas matérias, né, que a gente chama de matérias pedagógicas. A psicologia, a didática, a metodologia, tudo isso aí é lá da nossa faculdade para nos tornarmos professores. Veja que ninguém duvida que essa formação inicial, ela necessariamente precisa ter uma bagagem sólida, teórica, e a gente espera que ela tenha também uma bagagem prática que dê ao professor essa condição de começar a sua carreira profissional. Ah, você fez faculdade, eu também fiz, né? A gente sabe que não é fácil. Por isso é que hoje se fala muito em formação continuada, no sentido de que alguém que trabalha como professor nunca pode parar de estudar. Primeiro porque a pedagogia, como as demais ciências, ela se atualiza o tempo todo. E se ela se atualiza o tempo todo, o professor precisa acompanhar isso. Século passado foi uma verdadeira revolução, como eu disse, com a LDB, com as mudanças que vieram, com a BNCC. As coisas mudaram muito rapidamente. Veja que quando eu estava lá na sala de aula, ninguém falava em habilidades, competências, professor mediador, avaliação, sei lá, diagnóstica, contínua. Tudo isso é muito novo. Tudo isso chegou à escola nos últimos 30 anos. E tudo que é novo provoca um desconforto. E é a partir desse desconforto que a gente vai tendo as conversas na sala dos professores, na nossa pós-graduação, com os nossos colegas de trabalho, informalmente, com nossos amigos, dentro das famílias, né? Quanto se discutiu se progressão continuada não era aprovação automática. Então, é necessário que o professor siga estudando ao longo da sua vida profissional, para que ele acompanhe esse discurso, para que ele acompanhe esse debate, para que ele aprenda com o colega, com o livro, com a teoria. Tem que aprender o tempo todo. Então, uma formação continuada de professores, ela tem objetivos bastante claros hoje em dia. Porque já dizia o Paulo Freire, né, que se o professor não tiver competência para ensinar o seu aluno, ele está desqualificado na sua autoridade de professor. Então, a gente vai continuar estudando, se formando a vida inteira. Você vê que hoje a gente tem essas questões metodológicas, gente. A tecnologia está o tempo todo te desafiando. Pode celular, não pode celular? Tem que usar o Chromebook, mas eu não sei usar. Eu preciso aprender. Às vezes, eu tenho dificuldade com o retroprojetor. Às vezes, eu tenho dificuldade com coisas que deveriam ser muito simples para desenvolver o meu trabalho, mas eu preciso. Ah, é só isso? Não, não é só isso, não. Né? As redes exigem cada vez novas competências.
novas habilidades. É muito interessante, às vezes, aquele professor na escola que se surpreende com o colega, leva os alunos para ler na quadra. Ele leva o aluno para ler na quadra e os alunos adoram. Aí você fala, ué, mas tem que levar o aluno para ler na quadra? Não, mas você tem N possibilidades do espaço da escola que, às vezes, você descobriria no encontro com seus colegas, que já estão fazendo, já estão usando. Ou você que inventa alguma coisa. Ou você que está mais tempo na escola, que sabe o quanto aqueles alunos gostam da gincana. Vamos fazer gincana, então. Vamos aprender metodologias, vamos entender o que é uma sala de aula invertida e qual é a vantagem disso. Vamos tentar. Mas a gente tem que saber. E a avaliação? Nossa, quanto a gente avaliou já na vida para saber se o aluno aprendeu. Agora a gente tem que avaliar para saber se a gente ensinou, se o trabalho está dando certo. E o governo? E o departamento que manda coisas novas a cada dia? A gente precisa entender. Tá? Então, o professor, ele é desafiado a cada momento. A formação que eu estou falando aqui, gente, é a formação na escola. Aí você fala, Selma, mas você não falou na pós-graduação, você não falou no curso? Sim, eu falo de tudo. Do curso, da pós-graduação. Mas existe uma formação que ela é feita em serviço. E precisa tudo isso. Porque a escola é o espaço privilegiado. É lá que tem o professor que deu certo, o professor que se dá bem. É lá na escola que tem o espaço que você precisa conhecer, os recursos. Tenho certeza que algum dia você já viu alguém achar na sua escola um recurso que ninguém sabia que tinha. Você fala, mas era uma coisa simples, não importa. Mas a gente tem que saber onde está e usar. E o colega nos ajuda com isso. É o colega que reflete com a gente sobre o trabalho que está sendo feito. Porque dá certo ali e não dá certo aqui. Trabalho coletivo é fabuloso na educação. O aluno que é meu vai ser seu depois. E a gente tem que trocar isso. Então, a escola, toda escola, tem que ter um projeto de formação continuada. Para quê? Para que o grupo se fortaleça trabalhando junto. Para que cada um conheça a potência, a qualidade do colega. A gente tem que saber o que interessa para os professores, para os alunos, para a comunidade. Compreender as nossas dificuldades, os desafios. Então, a gente tem momento de trabalho pedagógico hoje em todas as redes. É isso que é para fazer. É isso que é o mais positivo para o desenvolvimento do trabalho. A formação em serviço do professor, ela é sempre um desafio. Lembra quando eu falei lá do professor de muito antigamente? Ele era um cara que trabalhava sozinho. Sabe? Eu fecho a porta da minha sala e o que acontece lá dentro é da minha alçada. Eu que mando, eu que resolvo. Essa ideia nos levou para uma situação muito ruim, profissionalmente falando. Nosso trabalho é coletivo. O aluno não é nosso, ele é da escola, ele é de todos. Trabalhar em equipe é mais positivo em todos os aspectos. Eu não tenho só o horário de trabalho pedagógico, a gente também tem reuniões de formação na escola, e elas devem ser muito bem aproveitadas para estudar, para debater. Vou pensar aqui, né? Uma formação continuada é uma questão de colaboração entre os professores. Não está todo mundo querendo que o aluno aprenda? Não está todo mundo querendo na escola
uma prática pedagógica mais eficaz, melhor. Então, a gente vai ter que se unir, seja para implementar o currículo que a gente definiu, seja para motivar um ao outro, seja para diminuir isso que eu falei há pouco, essa cultura do isolamento. Tudo isso é muito importante. Quando a gente começa a trabalhar junto com os colegas, discutindo tudo que tem que ser feito na escola, um aprendendo com o outro, a gente para em algumas palavrinhas assim, nessa sopa de letrinhas. Hoje já se entende que o trabalho numa escola tem que ser interdisciplinar. O que é um trabalho interdisciplinar? É um trabalho onde qualquer conteúdo pode ser abordado e deve ser abordado por várias disciplinas. Porque você entende que a escola é que produziu essa separação. Quando eu olho um objeto qualquer, um animal, eu vejo o animal da aula de ciências, mas ele está historicamente colocado num tempo, da aula de história. Se não é uma vaca, mas se são muitas vacas, e eu preciso saber quantas, é matemática. Se eu preciso entender qual é o coletivo de vaca, eu já tenho que pensar na língua. O que eu quero dizer é que a realidade é uma só. E as matérias escolares, as disciplinas é que dividiram a realidade. A ponto dos alunos, às vezes, não saberem que o rio da aula de geografia é o mesmo rio da aula de ciências. É uma falha da maneira como a gente trabalha. Então, hoje nós entendemos que as disciplinas têm que se unir para ensinar a realidade. É um método, interdisciplinaridade, onde a gente tem que trabalhar de forma integrada. O professor polivalente, né, para usar a expressão que eu disse há pouco, ele não tem tanta dificuldade nisso, não. O professor que lida com a educação infantil de primeira a quarta, ele consegue fazer isso com muito mais tranquilidade do que o professor especialista. De toda forma, seja na educação infantil, nas séries iniciais, nas séries finais do ensino fundamental, é preciso que a escola planeje o trabalho considerando que a realidade não é de uma matéria ou de outra. A realidade é uma só, é de todas. Ai, como é que faz isso? Com projeto. Na hora que a gente planeja, a gente estabelece os projetos para alcançar os nossos objetivos, e é nesses projetos que todas as disciplinas podem participar, cada uma na sua especificidade. E isso é interessante, isso é novo, isso depende da gente estar trabalhando junto, no coletivo. Vamos entender melhor isso aqui. A escola tradicional, que a gente tem falado muito dela, né? Ela coloca o aluno como o receptor de informações. Agora, quando a gente pensa numa mudança, num aluno protagonista, ativo, participativo, isso vai combinar muito com a interdisciplinaridade. Porque é muito fácil fazer alguém decorar alguma coisa quando eu trabalho essa coisa de maneira isolada, fragmentada. Agora, quando eu coloco isso numa realidade complexa, o aluno vai ter que pensar para aprender isso. Essa perspectiva, ela é muito mais rica, tanto para o aluno como para o professor. Porque ela vai criar uma aprendizagem significativa, porque todo mundo vai ter que pensar, refletir, criticar sobre aquela realidade.
Então, nesse sentido, né, o desenvolvimento da cidadania, o protagonismo do aluno é tremendamente favorecido quando a gente trabalha de forma interdisciplinar. Ah, mas como é que trabalha isso aí na prática? Parando de fazer isso, né? Que se faz no ensino médio. Cada um pega um pedaço do aluno para que ele possa entender as matérias separadas. Não, o projeto tem que alcançar uma realidade, a compreensão de uma realidade, usando todas as disciplinas, todas as áreas do conhecimento. Então, se define primeiro, é o projeto. A prática da interdisciplinaridade é essa. Vamos trabalhar, sei lá, as questões climáticas. Vamos trabalhar as questões climáticas que estamos vivendo hoje. Aí você fala, aí é fácil para o professor de ciências. É, mas todos poderão contribuir. Você fala, mas não, tem coisa que não dá. Pode ser, gente, não é problema. Se o professor de matemática achar que ele não tem nada a contribuir nesse projeto, ele entra no outro, e nesse momento ele vê o que ele trabalha. Tá? Um projeto interdisciplinar não obriga todas as matérias a trabalharem juntas o tempo todo. É isso que a gente vai resolvendo nas reuniões, nos encontros. Uma questão muito forte da escola, né? Talvez até mais forte do que essa primeira que eu abordei, é a questão do professor autoritário, o professor tradicional. Eu quero silêncio para falar. Eu quero cada um sentado no seu lugar. Eu quero que cada aluno faça o que eu mando. Esse tipo de professor, cada vez mais, ele não consegue resultado na escola. Essa discussão, ela já está, digamos assim, vencida há bastante tempo, né? Da onde vem a autoridade do professor? A autoridade do professor vem do que ele sabe e da maneira como ele se coloca. Então, o professor, primeiro, ele precisa estar preparado em relação ao conteúdo, isso é fundamental, tá? A aula não planejada, não organizada, ela sempre será a mãe da indisciplina. O aluno espertíssimo, ele rapidamente ele percebe que o professor está despreparado. E é aí que ele se espalha. Então, um professor, para ter autoridade, ele tem que escutar o aluno. E ele tem que dizer para o aluno o que ele ensina e para que ele ensina. O aluno tem que ver com clareza qual é o objetivo daquilo. Qual é o objetivo, sei lá, da Teorema de Pitágoras. Ué, o professor que ensina isso tem que saber. E tem que entender que um encontro numa sala de aula é um encontro entre seres humanos. Aquela superioridade do professor não faz mais sentido. Professor e aluno são diferentes, porque eles estão em momentos da vida, principalmente em relação ao conhecimento, diferentes. Mas não há uma hierarquia. Então, o professor, para ter autoridade, ele tem que refletir sobre a sua conduta em relação aos seus alunos. Vocês já repararam quanto uma escola é igual uma cadeia, gente? Né? A gente quer o aluno na estrutura autoritária da cadeia. Por quê? Porque nós somos herdeiros do ensino tradicional. É como se ser professor me desse uma autoridade. Aí eu chego lá na escola, não acho, né? Autoridade é relação de confiança. Autoridade baseada na força, na posição, gera o desafio. Felizmente, o nosso aluno é um ser humano saudável, e seres humanos saudáveis vão desafiar.
As pessoas acreditam que, se o professor tem autoridade, o aluno deve ser obediente. Se você refletir e discutir, você vai entender que obediência não nasce da autoridade. Não é porque eu mando que eu serei obedecida. Não. Então, isso precisa ser conversado na escola. Como é que se consegue exercer autoridade? Como é que se consegue ser respeitado na escola? Certamente não é com autoritarismo. Mas o problema é que a gente acha, né? Acha historicamente que o aluno tem que ser obediente. Da onde que vem essa história de aluno obediente? Vem lá do passado do Brasil, onde as escolas eram religiosas, basicamente católicas, colégio de freiras, você já ouviu falar disso. E das escolas militares, que você está ouvindo até hoje, né? Falar disso. Esse tipo de educação, ela tem um objetivo: criar pessoas submissas, pessoas que temem a autoridade. Então, aí você precisa pensar: é isso que você quer? É isso que você quer gerar para a sociedade brasileira? Indivíduos incapazes, medrosos, né? As gerações educadas sob o regime militar no Brasil trazem essa característica. Por outro lado, lá na sua escola, que nem na minha, vai ter uns professores que não estão nem aí com a disciplina. Vamos falar, a gente sabe. Não dá para ensinar na bagunça. Não tem como ensinar na bagunça. Nós precisamos de disciplina. E aí, o que dizem os pedagogos sobre isso? Primeiro, uma coisa que nós conhecemos há muito tempo. É preciso estabelecer com o nosso aluno um contrato pedagógico. Que é isso? É aquilo que na escola a gente chama de combinado. Por exemplo, eu combino com meus alunos que eles podem ir ao banheiro. A condição é um de cada vez. Então, quando um chega, se outro quiser sair, ele sai, sem precisar interromper a aula, nem para pedir licença para sair. Mas sai um de cada vez. Aí você fala, e fica toda hora indo e voltando? No começo ficavam. Agora não, agora eles entenderam que se ele sai só porque dá para sair, ele vai perder alguma coisa. Entende? É um combinado. Além desse combinado, você precisa de outras coisas. Aula bem preparada. Professor despreparado, professor que chega na sala de aula e fala, onde é que nós paramos? Já era. Professor que chega na sala de aula e volta para buscar o mapa, já era. O ambiente tem que estar organizado, o material tem que estar ali. Esse é o nosso trabalho. E é claro, né? Conversar o tempo todo com o aluno. O aluno tem que entender que com bagunça não dá para aprender. E isso é ruim para ele, não é ruim só para nós. Não somos nós contra eles. Então, vamos recuperar um pouquinho assim. Por que tem disciplina na escola? Tem disciplina na escola por vários momentos. A gente vai falar do bullying aí, que é uma coisa mais extrema. Mas, no geral, a indisciplina na escola ela está mais ligada à falta de sensação de pertencimento, ao tédio, e também à falta de ética. Como que a gente vai conseguir lutar contra a indisciplina na sala de aula? Você tem que estimular o seu aluno, ele tem que querer, no caso do que eu dei agora do exemplo do meu aluno, ele tem que querer ficar na aula, senão ele vai perder a atividade, ele vai perder a explicação. É isso que eu tenho que estimular. Mas para isso eu tive que estabelecer antes uma regra. A regra lá do banheiro que eu te falei. Eu tenho que valorizar, eu tenho que reconhecer aquele que
faz questão de estar na minha aula, de entender, que pergunta. Tem vários autores, né, que falam de disciplina na sala de aula. Eu gosto muito do que o Libânio fala, porque a gente sempre fala, o aluno é indisciplinado. E ele fala, e o professor? O professor é disciplinado? O professor que não sabe onde parou a matéria, o professor que chega atrasado, o professor que usa o celular, o professor que não preparou a atividade. Então, vamos olhar para o professor. Porque a disciplina na sala de aula está ligada à ação do professor. Porque ele só vai ter autoridade se ele fizer a parte dele. O que é a parte dele? Você fala, professor já faz tanta coisa. Isso é verdade. Mas o professor não pode esquecer em momento algum. Domínio do conteúdo, metodologia, procedimento didático. Esse é o nosso trabalho. Repetindo a frase do Paulo Freire, a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. Sabe o professor repetitivo? O professor que se enrola para explicar? Como eu disse, o aluno percebe. E é nesse espaço que se espalha a indisciplina. Mas tem uma coisa também muito interessante que os autores da pedagogia colocam hoje, é que a escola ela reflete a sociedade. Como é que está a disciplina da sociedade? Como é que está? Para você querer o seu aluno tão disciplinado. Né? A escola reflete a sociedade. Falamos agora da disciplina do professor, mas tem uma coisa mais ampla. A gente quer que o aluno seja autônomo, que o aluno aprenda, que o aluno procure o conhecimento, né? O aluno protagonista. Você sabe, e tem que saber, que a primeira coisa que esse aluno protagonista vai questionar é você. Entende? Tem que ter uma coerência. Eu quero um aluno crítico, mas eu não quero que ele me critique. A escola vive uma experiência tensa da democracia. Crianças estão aprendendo democracia na escola, estão aprendendo a viver em comunidade. E nós estamos querendo que elas tenham autonomia. Como é que elas vão ter autonomia se a gente quer que elas calem a boca? Então, a gente tem que passar por todo esse questionamento da nossa autoridade. Para dar uma boa aula, a gente tem que ter didática. Você aprendeu lá na faculdade, né? Didática. Didática é a arte de ensinar. O que você tem que fazer para dar uma boa aula? Vamos pensar nisso tudo aqui, né? O professor ele tem que ter muita clareza do objetivo. Para que eu vou ensinar isso aqui? Ninguém dá o que não tem. Ou seja, você não pode ensinar o que você não sabe. Então, todas as suas dificuldades têm que ser sanadas. Estou falando do conteúdo. O professor tem que planejar. Há professores que todos os dias atrasam suas aulas, atrapalhando o colega e dando uma péssima lição para o aluno. Isso é indisciplina. Preparar a aula, gente, significa preparar os recursos. Se eu quero passar um filme, eu tenho que testar isso antes. Se é um slide, tenho que preparar. O professor tem que ter tudo isso em mente antes de começar a desenvolver a aula. Isso é didática. Não dá para fugir disso. A aula, para ser boa, ela depende também do professor. Olha que interessante, né? Um aluno, ele vai ter um desempenho melhor se o desempenho do professor dele for melhor. Depois você vai olhar os slides com calma e vai pensar em tudo isso. Aí a gente está lá na escola.
convivendo com nossos colegas. E a questão da ética está sempre aparecendo entre nós. Qual é a questão da ética? Então eu posso questionar o que o colega da sala ao lado está fazendo? Isso não é antiético? Depende, depende. Você está questionando o colega da sala ao lado? Em que sentido? Se a bagunça que você observou na sala do seu colega está atrapalhando você, isso tem que ser conversado. Ah, mas é a sala dele. Como eu disse, o aluno é nosso. Então, vamos pensar o que é ética, né? A gente convive junto e na escola a gente tem que lidar com os colegas. Queremos todos ser éticos, e aí eu não sei o que eu faço, porque o barulho na sala ao lado está me atrapalhando. Eu tenho todo o direito de questionar o meu colega, de perguntar para ele o que está acontecendo, sugerir alguma coisa. Você fala, posso? Pode, o que você não pode é falar mal do colega. Mas aí eu não vou estar falando mal, você vai estar falando da aula, do barulho, não do seu colega. A gente tem que entender que o trabalho dentro de uma escola é um trabalho coletivo. Todos temos compromisso. Se você pensar um pouco em algum problema que envolveu ética, lá na sua escola com seus colegas, você vai pensar que a gente confunde às vezes. O que é ética? Se, por exemplo, todos os dias a professora da aula de leitura leva os alunos para ler na quadra, e aí eu, que sou professora de educação física, não tenho onde dar minha aula. Isso tem que ser conversado com ética, porque a professora de português tem direito, como qualquer outro, de usar o espaço da quadra. Só que a quadra é a sala de aula do professor de educação física. O que faltou aí? Organização, não precisa ninguém criticar ninguém. Então, como é que a gente cuida? Reconhecendo que o objetivo de todo mundo dentro da escola é o mesmo, é que o aluno aprenda. Esse é o nosso compromisso com a comunidade. É o aluno em primeiro lugar. Se o aluno está em primeiro lugar, a gente não está criticando o colega, a gente só está defendendo o interesse do aprendizado do nosso aluno, que é o mesmo. Pensa mais um pouquinho, né, em ética, porque a gente fala de ética, a gente pensa no colega, mas a ética também envolve os alunos. Ética é tudo que ajuda a tornar o ambiente melhor. Não é ético eu falar mal nem dos meus colegas, nem dos meus alunos. Agora, não há problema nenhum em eu apontar verdades que atrapalham o processo de educação, querendo melhorar isso. Então, o professor ele tem que ser íntegro, ele tem que ter clareza de que qualquer trabalho coletivo envolve regras. Se a regra é você entrar na sala de aula às 7 horas da manhã, e se o colega não cumpre isso, você não está falando mal dele, você não está dedurando o seu colega. Você só quer que as coisas funcionem direito. Por comprometimento. Se você está na sua sala de aula 5 para 7 todo dia, para receber os seus alunos, e os alunos dele, às 7h10, estão correndo no corredor, alguém precisa resolver isso. Entende, gente? Não é uma questão de falar mal um do outro, é uma questão de visar o bem dos alunos, da educação, do processo pedagógico. Eu tenho umas questões aqui para a gente fazer agora. Quero que vocês leiam com calma
Eu vou voltar no slide da interdisciplinaridade para você ter mais clareza dessa aqui, que fala que tanto a interdisciplinaridade como a transdisciplinaridade representam abordagens inovadoras, que enriquecem o processo. Qual que é a diferença? Vamos voltar lá no slide, que isso vai facilitar você responder essa questão. Esse aqui, ó. Então, interdisciplinaridade, que foi do que eu falei, os projetos, que vai unir as disciplinas. Transdisciplinaridade é uma perspectiva que vai além das disciplinas, transcende isso. Vamos voltar lá na questão. Tá, questão 1. Vamos analisar aqui, né? A interdisciplinaridade limita-se às áreas do conhecimento, enquanto a transdisciplinaridade abrange também os aspectos emocionais dos alunos. Aí, para fazer uma questão dessa, você tem que pensar se isso é falso ou verdadeiro. Eu gosto, para pensar nessas palavras, de imaginar essa questão aqui, ó, quando eu penso essa trans aqui, ela atravessa. A interdisciplinaridade, como a gente falou há pouco, são as matérias da escola, as matérias de sempre, abordando para atender o objetivo de um projeto todas as matérias. Pensando nisso, essa A não está legal. Por quê? Porque ela diz que a Inter limita-se. Acho que a gente já conversou sobre isso em outras aulas. Todas as alternativas, quando elas vão, quando elas apresentam palavras como limita-se, a exceção, concentra exclusivamente, como está aqui na letra C, ó, normalmente elas estão erradas. E é nesse sentido que a A, e aí eu vou falar da C também, elas estão erradas. A C, mais errada, assim, claramente errada, quando ela diz que a transdisciplinaridade se concentra em disciplinas específicas. Não. Não. A letra B também ela está errada também. Por que a letra B está errada também? Porque diz que interdisciplinaridade é mais teórica. Não faz muito sentido. As duas são práticas, são modos, são abordagens diferentes do conteúdo. Sobrou só uma, né? Sobrou só a D, que é a certa. O que a D diz? Que a transdisciplinaridade procura englobar várias áreas para compreender. Já a interdisciplinaridade, que é o que a gente consegue neste momento fazer na escola, é colaborar uma matéria, uma disciplina com a outra, para tratar de um problema que está lá colocado através de um projeto. Gente, espero que tenha ficado claro, né? A gente vai, aos poucos, entendendo as coisas. Vamos ver a questão número 2? A questão número 2 fala de organização e gestão de currículo, pensando em abordagem disciplinar, cada disciplina na sua área, pluridisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. Eu quero chamar muito a sua atenção, como eu disse bem agorinha, que o que a gente está conseguindo na escola hoje está aqui, tá? Inter. O que a gente conseguia com a educação tradicional, abordagem disciplinar. Pluri, mais de uma disciplina abordando a mesma coisa, a gente sempre conseguiu, às vezes até por afinidade, com um outro colega. Transdisciplinar é um objetivo.
A gente ainda não está lá. E a pergunta, né, que é assim, as abordagens multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar, fundamentam-se nas mesmas bases. Aí você leu tudo isso, né? Está lá na legislação, mas aí você pega e fala: o que está perguntando? A questão é só sobre a interdisciplinaridade. Não é sobre mais nada. Só para recuperar isso que eu disse há pouco. Porque disciplinar é cada matéria cuidando das suas coisas, como sempre foi. Pluri, mais de uma matéria. É você combinar com o professor de ciências, que na sua aula de geografia vocês vão falar da mesma coisa. Interdisciplinar, objetivo de chamar mais disciplinas para atender ao objetivo do teu projeto. Mas a pergunta é só sobre a Inter, que é o objetivo que a gente está vivendo hoje. Eu quero que você leia cada uma das alternativas. Tem gabarito, mas é importante que você entenda como é que a prova vai pedir isso para você. Ok? A última questão, que é a questão 3, ela fala sobre ética, que foi um dos últimos assuntos que a gente tratou aqui. Ética do trabalho docente é um elemento fundamental para a construção de uma educação de qualidade, pois é essencial para estabelecer uma relação positiva entre professor e aluno. Então, vamos parar de pensar na ética só entre nós professores. Eu não falo mal de você, porque não é ético. Você é a professora. Mas eu e você, juntinhas, vamos lá, falar mal do aluno. Não, gente, existe uma ética entre professor e aluno. Somos seres humanos. Tendo sempre como foco o bem-estar e desenvolvimento do aluno, qual das alternativas abaixo você consideraria antiética? Aí você fala: ai, Selma, essa está fácil demais, né? Essa está fácil demais. Por que essa está fácil demais? Porque essa só pode ser autoritarismo, que a gente falou agorinha. É claro que querer que o aluno me obedeça porque eu sou a professora não é ético. Ser professora não me dá esse direito. Fácil nessa. Quero voltar naquela lá, na anterior. Pelo menos eu quero comentar a alternativa correta sobre a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade pressupõe, é a D, tá? Correta, pressupõe a transferência de métodos de uma disciplina a outra, ultrapassando-as, mas sua finalidade se inscreve no estudo disciplinar. É uma abordagem teórico-metodológica em que a ênfase incide sobre o trabalho de integração das diferentes áreas do conhecimento, um real trabalho de cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento. Essa é a certa. Não ia ser difícil você acertar. Por que não ia ser difícil você acertar? Porque a letra A diz que é uma forma de organizar o trabalho onde os temas são integrados às disciplinas. O tema vai estar presente em todas. Quando eu expliquei para você, agora há pouco, eu disse, não é necessário isso. Se o professor de matemática, por qualquer razão, não vai participar, porque ele acha que aquele tema não tem como usar o seu conteúdo, a sua matéria, ele pode. Então, não tem como garantir que todas vão estar presentes. Não. Letra B também está errada, né? Porque ela fala em hierarquizar. Hierarquizar uma disciplina. Não. Todas as disciplinas são importantes. Arte, educação física, não são menos importantes do que matemática ou história. Então, não tem essa coisa de hierarquia.
Letra C, que está errada também, refere-se ao conhecimento próprio da disciplina, mas está para além dela. O conhecimento se situa na disciplina, nas diferentes disciplinas e além delas. Gente, não é isso. Isso aqui é o conhecimento disciplinar. Quando você pensa, busca o conhecimento entre a parte e o todo, entre o todo e a parte, isso é escola tradicional, educação tradicional, pedagogia tradicional. Falamos tantas coisas, né? Eu quero agradecer demais a atenção de vocês. Eu quero dizer que leiam o slide, cada um deles com calma. Lembrem das coisas que foram ditas aqui. Com certeza, isso vai te ajudar a fazer uma ótima prova. E como a gente fala sempre, né? Eu quero ver seu nome lá na lista de aprovado, que você merece, gente. Bom estudo, registrem o percurso, anotem. Isso ajuda muito a aprender. Agradeço a atenção de vocês. Tchau, tchau, até a próxima.